Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento, pregão desta quinta-feira, dia 9 de janeiro. O Ibovespa apresentou uma queda muito forte de 2,48%, saindo da indefinição de curto prazo. Tinha um teto importante na faixa dos 52 mil pontos, então vai confirmando com essa formação aqui um pivô de baixa. Deixa eu tirar algumas linhas para ficar mais claro. Essa formação de pivô de baixa e a vinda para baixo dos 50 mil, e aí esse fundo em 49.842. Então, uma sinalização bem negativa em termos de curto prazo para o índice, e já vinha com viés de baixa no gráfico semanal. Então, isso a gente já vinha falando nas últimas análises e apenas confirmou esse viés de baixa no semanal com a retomada da tendência de baixa de curto prazo, o que é algo negativo, e aponta o Ibovespa para próximos suportes. Ao meu ver, um pouco mais significativo, fica mais por volta dos 47.700 a 47.500 pontos. Olhando agora para a PTR4, Petrobras, queda expressiva também no pregão de hoje, 3,03%, ação fechando para baixo dos R$16, em R$15,70. Nível de suporte mais relevante para essa ação vai ficar lá em 15,15 a 14,94, tendo aqui essa região que ela se encontra no momento, uma região aí de suporte na faixa dos 15, por volta dos R$15,77. Então essa seria a principal, um suporte intermediário para esse ativo, e o principal é o que eu mencionei agora há pouco, em 15,15 a 14,94. Não vejo muita alternativa de compra no momento, nem contra a tendência, devido ao tamanho do candle do gráfico diário. Ideal que apresente algum candle de indefinição nessa sexta-feira para buscar alguma entrada a partir de segunda-feira contra a tendência. Olhando para Vale 5, Vale 5 também queda muito forte, 3,7%, consolidando esse forte movimento de baixo, a perda do suporte dos R$30,87 e invadindo a região abaixo dos R$30, que é um suporte de um fundo anterior, começa em 30,13 e se estende até os R$29,43. Aqui pelo gráfico diário, o próximo suporte mais visível ficaria nos R$29,60 até R$29,43. Enfim, abaixo dos R$30, faixa de suporte para essa ação, assim como a Petrobras, algum candle de indefinição nessa faixa de preço pode trazer oportunidade de compra contra a tendência, ou sendo muito mais agressivo, uma entrada seria na superação da máxima do último candle descendente aqui do G60, ou de forma simples, quebrar essa sequência de máximas descendentes do gráfico de 60 minutos. Seria uma das possibilidades de comprar, ou fazer uma compra contra a tendência com stop abaixo da mínima do movimento de baixa. Um risco bem mais alto nessa operação. Olhando agora para outros ativos, GGBR4, apenas para mencionar que nós encerramos a operação antes mesmo dela ter acionado o stop, foi logo no início do pregão, isso porque pelo gráfico de 60 minutos, a ação que a gente buscou uma compra depois de uns 7, 8 pregões consecutivos de baixa, tentamos uma compra nesse ativo com a expectativa de pegar um movimento de subida, só que olhando para o G60 dela, após o pregão de ontem, ficou bem indefinido, não conseguiu dar sequência a um início de uma movimentação para cima, perdeu força nessa resistência e acabou o pregão de ontem aqui nesse último candle, um doji. Então, em vez de esboçar uma recuperação em cima de um suporte que ela testou, ela foi perder essa mínima desses dois candles, e aí fez com que a gente saísse na faixa dos R$17,91, um stop parcial em torno de 1% nesse ativo. Se não tivesse saído, teria acionado ali na faixa de 1,88%, que era o stop dessa ação. Olhando agora para outros ativos, o que ainda me chamaria um pouco mais atenção na parte de compra? A BIF3 me chamaria um pouco mais atenção por estar em tendência de alta de médio prazo. Ela encontra-se em um nível importante de resistência, mas dentro do que é essa resistência, que deveria apresentar uma pressão vendedora mais forte, até o presente momento não fez isso, foi um movimento mais fraco em relação a toda essa queda que o Ibov vem apresentando. Ela não acompanhou muito essa queda, demonstrando ainda um cenário um pouco mais positivo, e abre possibilidade de entrada a favor dessa tendência de alta de curto prazo e de médio prazo. Uma das possibilidades de entrada na superação de 11,24, 11,25, stop em 11,03, um risco aí aproximado de 1,96%, e aí buscaria um objetivo pelo menos o dobro desse risco, aqui na casa de 11,69 seria o
objetivo da operação. Numa relação risco-ganho 1 para 1, o objetivo inicial fica em R$ 11,47. Outro ativo que chama também a atenção, essa aqui já seria essa aqui é uma estratégia de correção na BIF3, e na SMLE3 Smiles a estratégia seria mais de rompimento. A ação rompeu ali uma dupla resistência, superou a máxima da semana passada, que já tinha rompido ali um topo anterior. O ativo está em tendência de alta de médio prazo e também tendência de alta de curto prazo, e hoje fechou acima dessas duas resistências em R$ 34,95. Uma entrada mais simples seria só na superação mesmo dos R$ 34,70, que era a máxima aqui que ela tinha atingido, depois desses 3 pregões mais corrigindo esse movimento de subida. A outra alternativa seria, em termos de compra de rompimento, comprar a superação dessa máxima. Stop ficou um pouco grande, 4,86%, ou teria que encurtar o stop para ficar um pouco mais curto dentro de acordo com a volatilidade da ação, que fica ali em torno dos 3,8%. Então seria esse o tamanho de stop aceitável, tentando pegar uma compra de rompimento na SMLE3. Outro ativo seria a Cruz 3. A Cruz 3 com risco um pouco maior, é uma estratégia de correção. Quando eu falo risco um pouco maior, porque aqui no curto prazo a tendência é de alta, ok? Está testando ali uma linha de tendência de alta, chance de gerar um fundo ascendente depois de uma sequência de um movimento de baixa, chegando nessa linha de tendência de alta que funciona como suporte, mas a tendência principal ali de um prazo maior, de médio prazo, é de baixa. Então o ativo vai montando mais um topo descendente, tudo isso numa região que é de importante resistência, uma região ali de fundo anterior, que já tinha dado uma patinada aqui nessa região quando chegou nesse suporte. Ao perder, está funcionando como resistência e montando um novo topo descendente. Por isso um risco maior dessa entrada, de ver esse movimento aqui poder não evoluir tanto assim. Mas é uma alternativa de entrada aí em 23,16 com stop em 22,88 na Cruz 3, tentando pegar um novo movimento de subida, arriscando aí em torno de, colocando aqui a régua de cálculo, na faixa de 1,2%, 1,3%, aí tentando pegar pelo menos uns 2 a 3 vezes esse risco para compensar essa operação. O que mais? Aqui nós temos Cosan, falando agora para baixo. Não vou citar muito os rompimentos, porque ficou uns rompimentos mais esticados para baixo nesse pregão, muitos candles grandes, para falar de venda de estratégia de rompimento, e ficaria mais para falar nessa análise um pouco na ponta compradora. Ficou tudo muito esticado para baixo, principalmente aqui Cosan, já tem um movimento grande no semanal. A Cosan conseguiu no pregão de hoje ainda fechar em alta de 1,06%, superando as duas máximas anteriores, só não conseguiu fechar acima dessas máximas, perdeu um pouco de força, mas se olharmos para o G60 dela e ela conseguir aqui, para um stop um pouco mais curto de operação contra a tendência, ela conseguir superar 37,42, seria uma alternativa de entrada no próximo pregão, com stop em 36,75, um stop mais ou menos de uns 2%, 1,9% a 2%, e aí tentando pegar 2 vezes ou 3 vezes mais o risco dessa operação, tentando pegar um repique de alta na Cosan. E por último, BRFS3. BRFS3, que nós chegamos até a fazer uma compra nela aqui, tentando pegar uma nova tendência, o início de uma nova tendência, não confirmou. Acionou o stop ali um pouco mais do que 1%, o stop dessa operação, stop curto. E aqui também seria outra alternativa. Depois desses 2 dias de forte queda da ação, a semana já vai caindo 5,47%, a ação está invadindo uma zona de suporte. Essa zona de suporte aqui do gráfico semanal. Dentro dessa região de suporte, seguindo a linha que eu falei em cima de Vale 5 e PETR4, uma alternativa de entrada seria guardar algum candle menor do que esses 2 últimos para buscar uma compra de superação de máximo pelo gráfico diário, uma compra contra a tendência. A outra alternativa em cima desse ativo seria usando o G60, que aí a entrada seria no rompimento de R$ 44,84 e o stop ficaria aqui em R$ 44,49, tentando pegar um stop mais curto, um stop mais ou menos de 0,91%, e aí tentando pegar 3% ou mais aí para cima num repique de alta no BRFS3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.